Não, o que eu acho é o seguinte, entrando aí na parte do presidente do Botafogo, depois daquelas declarações, os árbitros entram em campo contra os adversários do Botafogo já preocupados como é que vão marcar. Exato. Eu sofri isso aqui na pele, tivemos um gol anulado aqui com 2 minutos de jogo contra o Botafogo, um gol claro, liso, fizemos a representação, mostramos. Na Copa do Brasil, enfrentamos o Botafogo, fomos eliminados também com outro gol aqui, certo? Eu acho que acabou que as declarações do presidente do Botafogo, hoje todo mundo tem medo de apitar contra o Botafogo, já entra psicologicamente abalado. Não tenho dúvida nenhuma de dizer isso aqui, não tenho dúvida nenhuma, não. Aconteceu isso ficou claro e nítido nas arbitragens para frente. Agora, nós não temos elementos, e não estou fazendo acusação de corrupção, de esquema, de nada disso. Eu acho que existe um despreparo muito grande da arbitragem brasileira, certo? Isso está nítido, esse despreparo. E o grande problema é que se achava que com o VAR ia se corrigir os erros. No passado você tinha erros de arbitragem, mas você se conformava porque o erro passa a ser humano, ele é humano em qualquer fase, agora ele é humano 2 vezes, certo? E você ficava conformado porque tinha lances que era humanamente impossível você conseguir ver. Agora, com a tecnologia do VAR, com 20 e tantas câmeras, com tudo isso, se criou uma expectativa na torcida, nos dirigentes, nos clubes de futebol, que o VAR corrigiria o erro do campo. Ontem, o árbitro do jogo do Vitória, ele errou em não ter dado a mão, ele errou em não ter dado a falta, mas quando eu vi o lance na TV, onde eu estava tinha a TV do lado, eu fiquei tranquilo, eu digo, o VAR vai chamar, até porque são 2 erros, e vai fazer a correção. Essa foi a expectativa de todos nós, nem só dirigentes, como de torcedores. Infelizmente, o VAR veio para dar instabilidade, porque se antes você não tinha a questão tecnológica para dizer o que é certo e errado, e você ia pelo árbitro de campo, hoje você tem a tecnologia para dizer que é certo e errado, e mesmo assim essa tecnologia não está resolvendo o problema. Então mostra o despreparo, mostra que se existe um psicológico abalado, é um psicológico que está sendo abalado por falta de segurança de quem está apitando e quem está no VAR. E quem não tem segurança para apitar e não está no VAR está despreparado, precisa ser reciclado, precisa ter foco, precisa ter tranquilidade, certo? Muitos dos erros que aí estão é por falta de preparação física, o cara não consegue acompanhar o jogo até o final. Mas por quê? Porque o cara tem uma outra profissão. Ele não tem tempo de se dedicar para ser árbitro do futebol brasileiro. O Ernei, é uma tecla que a gente vem falando bastante, né? Não só dessa da profissionalização, mas também de uma dependência do VAR que não está ajudando os árbitros em campo. O Marcelo de Lima Henrique, sentado aqui onde eu estou no meu estúdio no Zona Mista, disse que a arbitragem não passa por crise nenhuma. Ele defendeu a arbitragem, né? Obviamente os árbitros não vão falar o contrário. Existe, presidente, algum movimento que possa partir dos clubes, de repente, para acabar com o VAR? Ou isso é muito maluco pensar isso? Não, eu acho que o VAR é essencial. Se o VAR funciona nas ligas europeias, se o VAR funciona no mundo todo, por que ele não funciona no Brasil? Se você for para um jogo de uma liga europeia, qualquer uma delas aí, você vai ver que o VAR funciona e funciona rápido. Não leva 3, 4, 5 minutos para resolver a situação. Eu acho que nós precisamos melhorar o VAR. Eu não sou contra o VAR, eu sou contra da forma que o VAR se estabeleceu no Brasil, certo? Você precisa melhorar a tecnologia, você precisa melhorar a questão técnica dos operadores, das câmaras. Existe hoje uma deficiência do nosso VAR. O VAR que chegou para dar estabilidade ao futebol brasileiro, ele desestabilizou completamente o futebol brasileiro. Então, eu acho que o VAR precisa melhorar a tecnologia, certo? E temos parâmetros do VAR. O VAR funciona bem nas ligas europeias, funciona bem nas ligas americanas. Por que aqui no Brasil não funciona? Essa é a grande pergunta, certo? Por que o cidadão ontem, quem estava assistindo o jogo Vitória e Cruzeiro, a equipe de TV que estava filmando e todos os seus repórteres e todos os seus comentaristas, e o PCC acabou de falar, você acabou de falar, todo mundo viu que a bola foi mão. Até se discute com a falta. Eu acho que foram 2 infrações, certo? E por que o cidadão que está sentado no ar-condicionado, certo? Que agora até se mudou. Antes o VAR ficava nos estádios. Aí que é que se dizia, o problema é a pressão. Como ele fica na pressão do estádio, a gente tem que tirar ele da pressão. Se tirou os VAR, não sei se vocês sabem, mas o VAR hoje tem um estúdio próprio que fica fora dos estádios, não tem pressão nenhuma, completamente independente para analisar. E o cidadão consegue não enxergar uma mão daquela. Certo? É para eu ficar como na minha cabeça de presidente do Vitória? É para o torcedor do Vitória ficar pensando como é que um mesmo árbitro que não anulou o gol do Vasco, que todos nós vimos contra o Fluminense, ele volta a ser VAR
Eu acho até que premiaram ele como um dos melhores VAR do Brasil. Então, tudo isso nos deixa muito descrente, certo? Porque hoje não é falta de tecnologia. A arbitragem do Brasil não está ruim por falta de tecnologia. A tecnologia que é usada no Brasil é a mesma na Europa e que funciona. Então, é falta de preparo mesmo, é falta de foco, de concentração. E, para isso, precisa se profissionalizar a profissão. O PVC, o ruim é que o torcedor fica muito desanimado, né? Porque o que a gente mais faz aqui é reclamar da arbitragem, os torcedores ficam aqui no chat reclamando da arbitragem o tempo inteiro, e aí a gente, como o Fábio falou, os clubes não se unem. Então a gente não vê uma mudança a curto prazo da arbitragem. Eu vou voltar de novo, não vê mesmo, Domi. Só vou colocar de novo uma coisa em relação ao que o Fábio falou. Eu entendo, eu sou completamente a favor da arbitragem profissional. No meu ponto de vista, há muito tempo eu digo isso. A arbitragem e o VAR só funcionam onde os árbitros são bons, ou seja, na Inglaterra e na Alemanha. E, no entanto, eu botei no meu blog hoje um texto falando de um jornalista, escritor, chamado John, me fugiu o sobrenome, Atwin, que escreve, um colunista de insights do Arsenal, que compara a arbitragem inglesa profissional com a arbitragem alemã, e ele termina fazendo aquilo que eu chamo de populismo digital, dizendo que a diferença na arbitragem da Inglaterra para a alemã ou é que na Inglaterra tem corrupção e na Alemanha não tem, ou B, na Inglaterra não há competência e na Alemanha sim, ou C, as duas anteriores. Ou seja, veja que até onde há profissionalismo, há discussão de arbitragem. E vai haver se não houver um mínimo de bom senso. Há casos de lances que não são de interpretação, como o de ontem. O caso de Palmeiras e São Paulo no domingo. O lance do Lopes anulado, ele podia anular pela falta, ele podia anular pelo impedimento, ele podia não anular. E era um lance de interpretação. E a gente sai do jogo com todo mundo reclamando da arbitragem. A pressão sobre o árbitro é parte desta crise. De você dizer, o Klaus não pode apitar no Allianz Parque, o Daronco não pode apitar no Maracanã. Por exemplo, o Daniel Nobre Bins, que foi o VAR de Vasco versus Fluminense, foi também o VAR de Cruzeiro 3, Vitória 1, no Mineirão, no primeiro turno. Eu não lembro se você teve reclamação daquele jogo especificamente. Não teve. Mas aí a discussão não é a polêmica da arbitragem. A polêmica da arbitragem sempre houve no futebol brasileiro. Ela sempre teve, a discussão de arbitragem sempre aconteceu. A grande decepção de todo mundo hoje, como eu repito aqui, é que com a tecnologia, com a chegada do VAR, se achava que ia se diminuir, que ia se resolver o problema, e aumentou, certo? O VAR trouxe a instabilidade ao Campeonato Brasileiro. Eu acho que a discussão é essa aqui. Se não tivesse Sim. VAR, hoje a gente poderia estar tendo uma discussão outra. O errou, não deu para ver, não tinha campo de visão para ver, o lance foi um lance rápido e por aí via. Hoje você tem a tecnologia que o mundo tem e a tecnologia não consegue resolver o conflito, certo? O conflito da arbitragem, a discussão da arbitragem sempre teve e sempre vai agir. Agora, eu faço um desafio aqui a você e a todos dessas bancadas. Quando já se viu tantos erros? A gente não tem 3 ou 4 erros por rodada. Nunca se errou tanto, certo, no Brasil e com tecnologia de ponta que a gente tem, como nesse exato momento. Hoje foi o Vitória, amanhã vai ser o Palmeiras, depois vai ser seja lá quem for. O que eu estou dizendo para você é que é falta de despreparo, e a falta de despreparo e a instabilidade na cabeça do árbitro, ela é maior porque ele não é profissional, porque ele não está dedicado, era para ele estar hoje. O árbitro que apitou aqui, era para ele estar fazendo hoje o descanso normal, não era para ele estar trabalhando. Com certeza ele está lá no emprego dele, trabalhando nesse exato momento, e que não tem tempo nem de se preparar, nem para ir para o próximo arbitragem. Ô, Fábio, depois nos bastidores, né, fica uma guerra de narrativas, quem tem razão, quem disse o quê, porque o Corinthians soltou uma nota rebatendo a sua entrevista depois do jogo de ontem, dizendo, abre aspas, que o time repudia as declarações recentes de suas, né, de forma lamentável, insinuando que o Corinthians está recebendo favorecimento da arbitragem no Campeonato Brasileiro. As afirmações são levianas, sem fundamento, além de promover um ambiente negativo no esporte. E aí a nota continua, a gente está colocando na tela também para você ver, está disponível no site. As afirmações que eu fiz com relação ao Corinthians, eu fui prejudicado contra o Corinthians. E o Brasil todo viu. Nós tivemos um lance lá, estava 2-2 o jogo estava de igual para igual.
Nós tivemos um lance onde o VAR chamou o árbitro para expulsar o atleta do Corinthians, que agrediu o meu, o Lepo. Não sei se vocês lembram desse episódio, certo? O árbitro foi até o VAR e chegou lá por conta própria, achou que não foi falta e deu cartão amarelo. Em seguida, eu tomei o terceiro gol e pedi o jogo de 3-2. Mas eu acho que tem um ponto só que aí é o que eu acho que vai ao encontro do texto, que eu acho que é o pecado da comunicação só. Que talvez o Corinthians reclame disso também. Que é quando se diz o Cruzeiro não precisa disso, talvez o Corinthians e o Fluminense sim. Que aí também é uma Estou brigando no campeonato, PCC. Minha briga no campeonato, infelizmente, é com Corinthians e Fluminense e Grêmio. Pega a tabela que você vai ver aí. O Vitória tem um ponto a mais do que o Corinthians. O Vitória tem um ponto a mais do que o Fluminense, está igual ao Corinthians, ganha número de vitórias, e 2 pontos a menos que o Grêmio. Certo? Então, a instabilidade da arbitragem abre margem para você pensar tudo. E eu não tiro isso do meu torcedor, não tiro isso, entendeu? Mas aí o que eu estou dizendo é exatamente isso. Vamos lá. A favor da profissionalização, sem dúvida. Os erros acontecem porque o árbitro não pode se dedicar. Estou de pleno acordo. Quando a gente diz que Cruzeiro e Fluminense podem precisar desse favorecimento, isso é parte da crise que aumenta. É nisso que o Corinthians se ofende. Porque se a gente for pensar desta maneira, não precisa fazer o campeonato. Acaba o campeonato. Hoje, o futebol só é um grande negócio porque é esporte. No momento em que a gente tiver noção de que alguém está sendo beneficiado por corrupção ou por favorecimento propositadamente, nesse dia a gente aponta o erro e prende quem tiver que prender. Se não for assim, não precisa ter campeonato. É só esse ponto, é só nesse ponto a minha discordância, que aí vai muito ao encontro, assim como o Palmeiras foi no domingo, assim como o Vitória ontem. Qual é a diferença do texto dizer que há corrupção? A gente só não está usando a palavra corrupção, porque o favorecimento é a mesma coisa. Ou seja, se alguém está sendo beneficiado propositadamente, prende. Mas a gente precisa provar. Estou errado? Mas eu não estou... Aí, não. A minha fala ela é bem clara. Eu disse que abre parâmetros para você discutir, debater o assunto pelo nível de investimento de cada clube, tá? Por falta de critério de arbitragem, certo? Eu acho que concordo, tinha que se parar mesmo, fazer uma reunião, discutir a questão da arbitragem, que hoje está influenciando na tabela como um todo, tanto em cima como embaixo, e tomar uma atitude, porque vai cair em descrédito. Vai cair em descrédito completamente, e hoje o torcedor já vai para campo para saber se ele vai jogar contra o adversário ou contra erro de arbitragem.